que eu e o Wallace, a gente já vem tentando divulgar há bastante tempo lá no nosso programa dominical, Conexão Xangai, que a gente tem aqui no YouTube. E eu vou abrir aqui inicialmente agradecendo todos os companheiros aqui de luta do CEITEC, que estão já há muito mais tempo do que a gente lutando para evitar que essa irracionalidade econômica possa ocorrer. E eu vou falar aqui, não como um especialista no setor específico de semicondutores, mas como alguém que trabalha com macroeconomia do desenvolvimento e fundamentalmente finanças. Tá? Então eu vou apresentar para vocês como que eu enxergo o problema da racionalidade econômica no contexto de uma política de inovação e de tecnologia, usando como base as próprias portarias do atual governo, entendendo a área cibernética como uma área estratégica fundamental, e a racionalidade econômica derivada desse programa, dessa diretriz, que não se encontra no projeto de liquidação do CEITEC. Então, a gente passa, nesse momento, por uma sindemia, que é uma confluência dinâmica de crises, de várias dimensões, sanitária, econômica, social, a ecológica, que vem no pano de fundo de todas elas, e a energética, que vem oriçar os nossos preços internos. Os desequilíbrios de oferta e demanda que a gente está visualizando no plano internacional, eles não vão sumir rapidamente. Existem dessincronias, né, entre oferta e demanda que estão causando muitos problemas e ramificações muito sérias. E acreditar que a pandemia já acabou, como a variante Ômicron, que já chegou ao Brasil, inclusive, eu acho bastante precipitado. Além disso, a escassez de oferta e os gargalos que acontecem em vários setores das cadeias globais de valor, essa distribuição espacial da produção que a gente fez a partir dos anos 80, achando que nada iria ocorrer de ruim, que paralisasse localmente a produção, gerou escassez desde insumos hospitalares até os IFAs que produzem as vacinas, no momento em que a gente mais precisava deles. E os semicondutores, que inicialmente se acreditou que fosse um setor que iria parar, de repente, por um deslocamento da demanda na direção de bens industriais, como automóveis, eletroeletrônicos, viu a sua demanda explodir num momento em que a oferta estava paralisada. E, finalmente, a dependência tecnológica externa crescente de um país que já importa quase 70% dos seus insumos hospitalares, no momento de pandemia. Quando a gente olha para o setor de eletroeletrônicos, a situação é ainda mais grave. E qual que é o efeito disso do ponto de vista macroeconômico? A gente passa por choques de custos sucessivos que vão se manifestar em várias repercussões sobre a economia. A primeira delas, a desnacionalização de setores, como a gente viu saída de multinacionais em sequência aqui no Brasil já há bastante tempo. Paralisação de atividades de setores afetados, vão desde automóvel, eletrodomésticos, eletrônicos e assim por diante. Dependência do Brasil com relação às importações, o que causa não apenas um problema sobre os preços, mas também amplia esses efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre a nossa economia. Ou seja, a gente está num setor como o de semicondutores, deixando a economia ainda mais frágil. Porém, esse setor é um setor altamente volátil. Isso significa, na linha vermelha que vocês veem aqui, a dinâmica, né, do faturamento dessa indústria em plano global é muito, muito volátil. O que torna o planejamento da atividade certamente uma tarefa de longo prazo. Não dá para a gente olhar apenas o curto prazo. Eu já quero deixar de antemão aqui o que vai ser o fundamento analítico vamos dizer, da minha conclusão sobre a racionalidade financeira dessa liquidação. O projeto que o PPI fez considerou os dados que estão aqui, nesse processo de queda dos preços. E toda a estimativa não contemplou a elevação que aconteceria no setor mundo afora no período seguinte. Para deixar mais nítida a mudança em termos da tendência dos preços da área de semicondutores, exatamente no momento em que os preços começam a subir, o que altera por definição toda e qualquer estimativa de valor da empresa, num cenário diferente, num mercado altamente volátil, é isso que começa a acontecer logo depois que é iniciado o processo de liquidação dessa empresa. Ou seja, o cenário em que foi formulado o projeto que tornava a viabilidade da liquidação algo plausível não existe mais.
E isso abre, então, para a gente uma perspectiva de olhar para a cadeia produtiva como um todo e ver como que a gente pode incorporar nesse novo momento da economia mundial. Então, primeiro, o setor de semicondutores tem aumentado muito a sua participação na produção automobilística. Então, em 2000, a gente tinha 18% do custo de um carro, né, representado por peças e componentes eletrônicos. Em 2020, é 40%. E essa parcela vai continuar aumentando e não apenas nos modelos de ponta. Só que tem um problema. O ciclo, desde o fabricante e vai todo o desenvolvimento, a certificação do processo, ele demora bastante. Isso, então, significa que desde o custo de tempo e o custo financeiro de montar uma fábrica, até a parte de conseguir o aprendizado necessário para se tornar viável, as empresas no mundo inteiro estão passando por processos de expansão. Os países, como o Wallace colocou aqui, estão investindo pesadamente nesse setor. Joe Biden está colocando, esse é um setor estratégico, a gente precisa investir e fazer dele um projeto americano. A gente tem várias fábricas sendo criadas mundo afora, com planos bilionários, de centenas de bilhões. Mas eu queria chamar a atenção da TSMC, que é a grande produtora taiwanesa, que sozinha vai investir 100 bilhões até 2023. E notem que a União Europeia, como um todo, vai investir 140 bilhões até 2023. Então a gente está falando de um cenário que não dá para considerar como um cenário de um mercado arrefecendo. É um mercado em ampla expansão. Além disso, o problema do desenvolvimento da fábrica e do custo de desenvolvimento dela vem crescendo ao longo do tempo. E eu chamo a atenção aqui para a parcela de processo de pesquisa e desenvolvimento. É caro produzir inovação, é caro estar na fronteira tecnológica. Mas o Brasil não precisa estar na fronteira tecnológica. A gente tem aqui, como mostra essa fatia cinza, esse é o resto do mundo. Tem cerca de 10% desse mercado, hoje talvez seja um pouco menor que isso, e a gente tem que correr atrás do tempo, em que o Brasil pode se colocar adequadamente de uma maneira a pelo menos defender a sua soberania digital, que não tem apenas a ver com a produção de semicondutores, mas com todo o processo de proteção de dados, todo o processo que diz respeito à organização econômica do país e às nossas reservas estratégicas de recursos importantes. Então, aqui nessa setinha, na parte, pedir para quem tiver com áudio ligado, desligar, por favor, aqui nessa parte rosa claro, a gente vê o resto do mundo, e o que esse gráfico está mostrando aqui para a gente é que nas diferentes divisões do setor, que é um setor altamente complexo, com divisão de trabalho incrível, nenhum país domina todas as etapas. Em algumas etapas aqui de equipamento, materiais, que vão produção de wafer e não wafer, a gente tem um espaço razoável dominado pelo resto do mundo, que não é dominado pelas grandes potências. O que me leva, eu já prometo que já vou terminar, ao caso da liquidação do CEITEC. Do ponto de vista financeiro, é uma irracionalidade liquidar uma empresa que já investiu tanto tempo, tanto conhecimento na maturação de um equipamento de capital num setor altamente competitivo. E o que falta aqui é uma visão de sistema, uma visão de ecossistema, que nos últimos anos, infelizmente, tem abandonado as nossas capacidades estatais. Ou seja, não é apenas o CEITEC, a gente tem todo um conjunto de empresas que trabalham desde o fornecimento de matéria-prima, equipamentos, serviços, infraestrutura, de conhecimento, que o CEITEC é riquíssimo, serviços públicos, logística, e finalmente aqueles que vão comprar os componentes semicondutores. Se a gente pensa no contexto do ecossistema como um todo, a gente vê que não faz sentido privar o país de uma estrutura como a que o CEITEC oferece. Que eu não vou me estender porque não é a minha especialidade, tem gente aqui muito melhor do que eu para poder falar do potencial específico. Quando a gente lê o PPI, fica nítido que exatamente quem fez, os técnicos que organizaram essa análise, deixaram muito claro, aqui no que eu grifei, que o governo não está disposto a investir no setor, achando que o condicionamento que as empresas que foram consultadas disseram que precisavam, né, de mais investimento, o PPI achou, o Conselho achou que isso era, né, inadmissível. Basicamente porque, segundo o argumento do relatório, né, essa é uma empresa que só dá prejuízo. E aqui, para ilustrar o meu ponto, com cores fortes, bem em vermelho, eu trouxe aqui esse gráfico que mostra, dentre as 1.500 companhias da Bolsa de Nova York, de todos os Estados Unidos principalmente, essas são as empresas em vermelho que nos últimos 3 anos estiveram com prejuízo, consistentemente. E o valor de mercado delas soma mais de 2,5 trilhões. Ou seja,
ter lucro não é o suficiente para você liquidar uma empresa. E a falta de interesse que se manifestou nesse setor não tem a ver com a falta de interesse que acontece em outros setores, porque esse é um setor altamente sofisticado. Não, a gente não está falando aqui de produzir salsicha, a gente não está falando aqui de produzir, né, carne, a gente não está falando aqui de produzir soja. Nada, absolutamente nada contra esses setores. Só que eles têm uma complexidade muitas vezes menor do que o setor de semicondutores. O que me leva, então, às minhas conclusões. A gente está vivendo um momento de tectônica de placas se movendo no plano geopolítico e uma crise ecológica se aproximando. A gente tem que considerar se essa integração irrestrita que o Brasil está adotando, ao convidar empresas multinacionais para vir participar de um projeto, de uma etapa produtiva riquíssima, como o Ceitec participa, se isso é no interesse da nossa soberania, não apenas digital, mas também econômica. Segundo, investir nesse setor pode não aparecer no valuation da empresa e pode não aparecer no faturamento momentâneo dela. Mas os efeitos que isso tem em termos de organização dos processos produtivos Brasil afora é muito além do escopo que foi analisado nesse processo de liquidação. Finalmente, o cenário mudou por completo. A escassez global de semicondutores abre uma janela de oportunidade que o Brasil não pode perder para, por meio de participação, por meio de parcerias, absorver esse conhecimento via transferência tecnológica ou imitação. Eu sei que as pessoas acham que imitação é uma coisa de país pobre, mas foi assim que os países que hoje são ricos chegaram onde eles chegaram. E, finalmente, o Brasil tem que colocar a ciência, a tecnologia e a inovação no centro da política econômica. Um país das nossas dimensões não pode mais ficar com um complexo de vira-lata que a gente vai apenas receber empresas estrangeiras, quando a gente tem técnicos, cientistas da mais alta qualidade que estão indo trabalhar para essas potências. Ou seja, se elas querem os nossos acadêmicos, se elas querem os nossos cientistas, por que não oferecer para os nossos acadêmicos, cientistas, inovadores, um ambiente em que a gente não tenha que apenas servir como montador numa etapa que agrega muito valor na cadeia produtiva global? Então fica aqui o meu pleito enfático para que a gente tente, de alguma maneira, impedir esta irracionalidade econômica e financeira. Agradeço demais ao deputado Zé Nunes pelo convite e fico aqui à disposição de todos. Muito bem. Muito obrigado.